Progressão aritmética, mais conhecida como PA. Dá uma olhada nesse conteúdo, pessoal, que é muito simples. Progressão aritmética nada mais é do que uma sucessão de números, ou seja, uma sequência de números, onde para você chegar no seguinte, você sempre soma um valor fixo, tá certo? Então, por exemplo, 2, 5, 8 e 3. A gente consegue verificar que a partir do primeiro elemento do número 2, eu estou sempre somando 3 unidades para chegar no seguinte, tá certo? Agora, quem é quem nessa situação? Primeiro de tudo, eu chamo de termos de uma progressão aritmética cada elemento. Eu posso chamar de elemento da progressão ou termos da progressão, que eu chamo eles de A1 como primeiro elemento, A2, segundo elemento e assim por diante. Razão. A razão é exatamente esse valor fixo que a gente vai somando para gerar os termos seguintes da nossa sequência. Ou seja, essa razão que eu chamo na PA de R, nada mais é do que a diferença entre um termo e outro. Além disso, o termo geral, que eu posso chamar de AN, um termo A numa posição N qualquer. Ele representa um termo nessa sequência que está numa posição qualquer. E soma dos termos de uma PA representa a soma de todos os N primeiros elementos da PA. Fechado? Então, dá uma olhada nas fórmulas envolvendo progressão aritmética. A razão, como eu falei para vocês, é a diferença do A2 para o A1, é a diferença do A35 para o A34, ou seja, é a diferença de dois termos consecutivos, o final menos o inicial. O termo geral tem como expressão AN é igual a A1, que multiplica N menos 1 vezes R, onde o N representa a posição desse termo na sequência. A1 é o primeiro elemento e R é a razão. Já a soma dos termos é a média aritmética entre o primeiro termo e o último termo, multiplicado pela quantidade de termos, ou seja, A1 mais AN divididos por 2 vezes N, vezes a quantidade de termos. Vamos dar uma olhada naquele exemplo que eu falei lá no início? 2, 5, 8 e 11. A razão é a diferença do segundo termo para o primeiro, por exemplo. Então, 5 menos 2, 3. Era um número que nitidamente a gente consegue enxergar. Termo geral, utilizando a nossa expressão, eu vou pegar o A1, que vale 2, e o N menos 1 vezes o R, que a gente acabou de calcular, que vale 3. Fazendo toda a álgebra, eu encontro como expressão 3N menos 1, sendo o N a posição que você quiser escolher. E o 3N menos 1 vai gerar o resultado desse elemento na sequência. E a soma dos 10 primeiros termos? Eu preciso saber quem é o primeiro termo, quem é o décimo termo, depois eu multiplico por 10 e divido por 2. O décimo termo é só utilizar a expressão do termo geral, para N igual a 10. 3 vezes 10, 30, menos 1, 29. Sendo assim, a soma dos 10 primeiros termos passa a ser 2 mais 29 vezes 10 divididos por 2. O resultado, 155. Pescou? Muito mole, né, pessoal? Então, curte a gente e segue o Se Liga!